especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Amém? Pode tomar o seu assento. Amém? Você deve já ter visto o tema aí, né? Vamos colocar de novo aqui. Hoje nós vamos falar sobre assumindo papéis, né? Essa é a segunda ministração da série que a gente está abordando esse mês, uma série sobre família, né? O mês de outubro é o mês que a gente tem aqui na nossa igreja a Semana da Família. O que Deus colocou no nosso coração, que não seja só uma semana, mas que seja um mês inteiro refletindo sobre esse tema tão importante que é a família, né? Se você já está conosco há algum tempo, né, você já deve ter me ouvido falar bastante sobre discipulado, sobre missão, sobre propósito, vocação. E todas essas coisas, elas estão alinhadas e compõem aquilo que a gente acredita como objetivo de todo cristão. Todo cristão deve estar envolvido com o discipulado, todo cristão tem que estar envolvido com missão. Todos nós temos um chamado e todos nós fomos vocacionados por Deus. Amém, irmãos? Amém? E visando fortalecer esses princípios objetivos é que todo ano, né, a gente escolhe um tema para a gente abordar na igreja. Não é que todas as mensagens serão nesse tema, mas é um tema para ser o ponto de partida. E esse ano nós adotamos o tema unidade, né? E o tema unidade nos faz refletir sobre conceitos tanto de igreja como de família. E meu objetivo nessa mensagem é mostrar que muitas vezes, né, igreja e famílias estão interligadas. A igreja é igreja porque possui famílias. E as famílias são pequenas igrejas, né, são um lar. É por isso que o homem é chamado ao sacerdócio. É por isso que a mulher é chamada à edificação da sua casa. Então, igreja e família são quase sinônimos. Amém, irmãos? Então, é a partir disso que a gente faz interpretações bíblicas e surgem frases como: a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer, né? Entendendo o sinônimo, entendendo a similaridade entre as duas coisas. Todavia, faz muito sentido compreender que, apesar da igreja ser uma família, nós temos responsabilidades dentro de casa, enquanto família instituída por Deus, que acontece na ocasião de um casamento. Isso mesmo. A família nasce no casamento, né? Tem gente que fala assim: não, quando casou é só um casal, a família mesmo é quando tem filho. Não, não, não. Casou, nasce uma família. Amém? Então você jovem que casaram e ainda não tem filho, vocês já são uma família, tá bom? É importante você ter esse entendimento. E quando vocês tiverem filhos, né, essa família vai aumentar, ok? Amém? Então, compreendendo esse conceito, a gente pode partir já para o primeiro ponto que nós iremos tratar nessa oportunidade, que se refere ao tipo de papel que o Senhor quer que assumamos dentro de casa, né? E esse papel surge a partir da formação da família. Usando um texto auxiliar aqui para reflexão, o único versículo isolado, não, talvez no final use mais um. Eu vou citar Gênesis 2:24. Você lembra o que está escrito lá? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Então, se a família nasce no casamento, os primeiros papéis assumidos são de marido e esposa. Os primeiros papéis que surgem dentro de uma casa é esse: é o marido e a esposa. E a pergunta que fica já no início, então, é, olhando para nós, homens e mulheres casados, será que a gente está cumprindo bem o papel que o Senhor nos deu? Será que nós, homens casados, temos vivido como maridos de verdade, de acordo com a verdade, que compreendem e vivem os propósitos que a Bíblia nos apresenta? Será que as mulheres também podem dizer o mesmo e podem entender também que elas estão cumprindo o papel de esposa? Porque depois do papel do papai e da mamãe surgem os papéis dos filhos, ou melhor, do marido e da esposa, né? Surgem os papéis do pai, da mãe, dos filhos.
depois a família vai desenvolvendo, aí aparece uma tranheira, né? Primo, sobrinho, genro, nora, e aí o negócio vai crescendo. E por mais grande que a família seja, é uma grande família, ela é formada por núcleos familiares menores. Ou seja, algumas famílias, quando se juntam, formam uma grande família. Por exemplo, eu venho de um lar onde meus avós maternos tiveram 12 filhos. Os meus avós paternos tiveram uns 10. Então, imagina o tamanho da minha família. Mas, como é que... permita-me exemplificar que, apesar dessa família grande, eu tenho aquela família na qual eu sou o responsável. Eu nasci Eberson Diniz Corrêa. Por quê? Porque a Santana Diniz se casou com Anésio Corrêa. Então veio o Eberson Diniz Corrêa. Só que, em 2012, quando eu tinha 23 anos de idade, o Eberson Diniz Corrêa se casou com a Sara Aguiar. E agora nasce a família Aguiar Corrêa. Nessa família nós somos os responsáveis. Eu sou o pai da família, a Sara é a mãe. E então nascem Rebeca e Asaf Aguiar Corrêa, sabendo que um dia eles também vão ter as suas próprias famílias. É o que se espera, digamos assim. Né? Então, é importante a gente ter essa clareza de pensamentos. Por que eu preciso dizer isso? Porque às vezes a gente fica olhando, irmãos, postagem do Dia dos Pais, do Dia das Mães, a gente vê que tem gente se perdendo nos princípios, nos conceitos. Preste bastante atenção, você que é casado. Nos dias dos pais, dia das mães, por exemplo, você pode, não só pode, como deve homenagear o papai, deve homenagear a mamãe, né? Só que você não pode se esquecer, agora eles não são as pessoas mais importantes da sua vida. Você, mulher casada, tem como homem mais importante da sua vida o seu marido. E o pai mais importante é o pai dos seus filhos. Da mesma forma, né, você, homem casado, não é diferente. Você pode, no dia das mães, você pode almoçar com sua mãe, você pode dar presente para sua mãe. Só que você não pode esquecer que a sua metade não é a sua mãe, é a sua esposa. Isso precisa ficar bem enraizado. Porque quando nós não valorizamos e não entendemos esses princípios, esses conceitos, alguma coisa vai dar errado. Quando a gente invertemos o lugar entre mãe e esposa, entre pai e esposo, alguma coisa vai dar errado. Então, perceba que o texto diz, deixará pai e mãe. Perceba, eu não estou querendo criar conflito entre sogra e nora, genro e sogro, né? Eu só estou mostrando que a Bíblia diz, deixará. Perceba a ênfase no deixará. Então a ideia do texto é justamente oferecer uma nova linha de prioridades. Então, parafraseando o texto, nós diríamos que o homem deixará de priorizar pai e mãe e priorizará a sua esposa e vice-versa. Então, papai e mamãe descem um degrauzinho. Hoje sobe um degrau. Quando vem os filhos, os papai e mamãe descem mais um pouquinho. E você vai colocar os filhos em segundo lugar, em primeiro é o cônjuge. Isso precisa ficar claro, amém? Amém, irmãos? Está todo mundo entendendo? Agora deixa eu falar para os solteiros. Eu também preciso dizer que namorada e namorado, noivo e noiva, ainda não significa nada. Ainda não é uma só carne. Porque de vez em quando a gente fala assim, e aí, passou o dia dos pais com o papai? Não, eu passei na casa do meu namorado. Como assim? Pai, meu namorado, meu sogro. Não é seu sogro ainda. Ainda não é uma carne. Então vamos parar com essa bobeira, né? Ainda não é uma carne, ainda está em treinamento, está no processo. Se Deus quiser, um dia será, mas ainda não é. Então, namorado não tem que ter vida de casado. Não tem que ter princípios de casados. Eles ainda estão se conhecendo. Deus queira que um dia se torne um casamento, mas ainda não é. Isso também precisa ficar bem claro.
Porque tem gente que começou a namorar hoje, e ele já está tão imerso na família do namorado, da namorada, que está parecendo que casou. E não casou ainda, gente. E se terminar, vai gerar um trauma, vai gerar sequelas muito grandes. Então a gente tem que ir com calma. Tem que administrar os passos um de cada vez. Então, hashtag fica a dica. Tá bom? Então, se a gente avaliar bem os papéis que nós assumimos em cada relação, nós vamos evitar a precipitação em vários momentos. Nós estaremos melhor preparados para viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, comece a pensar na sua família. E se pergunte, quem sou eu? Quem sou eu? Você vai pensar assim, quem sou eu? Eu sou o marido da Sara. Sou o pai da Rebeca e do Asaf. Mas eu também sou filho do Anésio e da Santana. E sou o irmão da Jéssica. E aí eu vou começar. Eu sou o sobrinho, sou o primo, sou... E aí você vai entender. E aí você começa a fazer aquela análise. Será que eu estou exercendo o meu papel de marido como deveria? Será que eu estou exercendo o meu papel de pai como deveria? Porque nós vemos muita gente omissa. Nós vemos mulheres criar os filhos sozinhos e o pai acha que a única obrigação dele é colocar dinheiro dentro de casa. Alguns nem isso. A gente vê muitas mulheres omissas, deixando de exercer o seu papel dentro de casa por medo do marido ou sabe-se lá o que mais. Hoje Deus quer falar conosco, nós precisamos cumprir os papéis que nos foram dados por Ele. Porque o casamento foi Deus que deu, os filhos foi Deus que deu, a família que nós temos foi Deus que nos deu. Amém? Todo mundo entendendo? Agora que você começou a entender como é que a banda toca, a gente vai falar agora um pouco mais a fundo sobre as responsabilidades de cada papel. Vamos lá no versículo 4 do texto que a gente leu. Versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Então, como eu disse, enquanto marido e pai, a minha primeira responsabilidade é com minha esposa e com meus filhos. Todavia, eu não deixo de ter responsabilidade de filho. Isso é, se meus pais necessitam de algum suporte, eu não posso me omitir. Quando Jesus fala sobre amar o próximo como a si mesmo, ele usa a parábola do bom samaritano para explicar, já viu? Eu pergunto, quem é o meu próximo? Jesus, o próximo, aí o resumo da parábola, se você não estiver entendendo ainda, é o seguinte, o próximo é aquele que precisa de ajuda e eu ajudo. Esse é o próximo. E muitas vezes esse próximo pode ser um desconhecido. Jesus está ensinando aqui, eu gosto de um conceito que eu aprendi um tempo atrás, que Jesus está ensinando a diferença entre o outro e o próximo. Se alguém bate na porta da sua casa te pedindo comida, se você der, ele é o próximo. Se você não der, ele é o outro. Você está naquele congestionamento, alguém põe a mãozinha assim, ó, deixa eu passar na sua frente. Se você ignora, vira a cara e vai, ele é o outro. Mas se você deixa ele passar, ele é o próximo. Percebe? Se alguém, joga alguém lá no grupo da igreja dizendo o seguinte, olha só, fulano de tal precisa de oração. Se você ora, ele é o próximo. Mas se você não ora, ele é o outro. Percebe? Então, muitas vezes o próximo é um desconhecido. E se um desconhecido pode ser o meu próximo, o que eu diria do meu familiar? Tem gente mais próxima a nós do que a nossa família? Dificilmente. Então, o que direi da pessoa que me gerou, que me criou, que me ensinou a viver? Em segundo lugar, eu diria também que suprir as necessidades dos pais ou dos avós nada mais é do que uma forma de agradecer o que eles fizeram por nós. Certamente não foram perfeitos, ninguém é. Mas se você está vivo, ele teve uma colaboração nisso, ela teve uma colaboração nisso. Algo aconteceu. Então,
Apesar desse entendimento ser lógico, tem muita gente que distorce essa ideia. Na igreja de Éfeso, por exemplo, muitos filhos e netos estavam deixando a responsabilidade de cuidar dos idosos para a igreja. Não, aí vai lá na igreja, vai que você consegue uma cesta básica, vai lá na igreja, vai que você consegue alguém para pagar isso, para pagar aquilo, e a igreja está aqui para isso mesmo, irmãos. Eu preciso voltar um pouquinho aqui e lembrar que naquele tempo não tinha INSS, não tinha Previdência, não tinha pensão, não tinha nada disso. Então, as viúvas que ficavam viúvas e não tinha quem socorresse, morriam de fome. Todavia, Paulo está dizendo aqui, mas se essa viúva tem filho, se essa viúva tem neto, a igreja não precisa cuidar delas. Elas têm quem cuide. Eles têm quem dá suporte. Veja que a ideia é justamente para que haja justiça. A ideia é que a igreja não deixe de socorrer alguém que realmente precisa para socorrer alguém que pode ser socorrido por outra pessoa. Percebe? Então, Paulo precisou esclarecer isso para Timóteo, que depois repassou para a igreja de Éfeso. A responsabilidade, em primeiro lugar, é de quem? Da família. Na impossibilidade dos familiares, é que a igreja atuaria. Da mesma forma, infelizmente, tem gente que pensa que quem tem que fazer as crianças amar Jesus é o ministério infantil. Quem tem que fazer o adolescente viver em santidade é a rede de adolescentes. Quem tem que fazer com que os jovens não se desviem é a rede de jovens. Irmãos, os ministérios estão aqui para servir. Mas a grande verdade é que a igreja seria um reforço daquilo que a gente vê em casa. Então você ensina seu filho lá na sua casa e aqui a gente vai dar um reforço. Então você cuida do seu adolescente lá na sua casa, chegar aqui a gente vai ajudar você. Então você vai discipular o seu jovem lá na sua casa e aqui a gente vai fortalecer o que você está fazendo. Por quê? Porque é bem provável que seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, passam muito mais tempo com você do que com nós. Então, a responsabilidade primeiro é da família. Então, como cristãos maduros, a gente precisa entender que a responsabilidade começa em casa. Agora, se não chegamos a essa maturidade, nós precisamos buscá-la, e talvez o próximo tópico vai nos ajudar nisso aqui. Porque, como igreja, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade não acaba em casa, mas ela começa em casa. E ela continua na família da fé. Vamos ler novamente os versículos 1 e 2. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o, como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. A carta de Timóteo foi escrita para um jovem pastor. E aí Paulo está dizendo assim, Timóteo, você vai ter que cuidar de gente de todas as idades lá. Vai ter gente mais velha que você, vai ter gente da sua idade, vai ter gente mais nova. E você precisa saber lidar com todos. Você precisa ter sabedoria para lidar com todos. Esse texto aqui, todo líder precisa entender ele. Todo líder precisa aprender o que está aqui. Então, Timóteo, você vai ter que ter, para alguns, você vai ter que ter um olhar de filho. Para outros, você vai ter que ter um olhar de irmão. Então, ele deveria tratar os homens mais velhos como se ele fosse tratar o pai dele. Com muito respeito. Ele teria que tratar as irmãs mais velhas como ele trataria a mãe dele, com amor, com respeito, com sabedoria. Semelhantemente, ele também poderia evitar alguns olhares julgadores dos mais jovens, tratando-os como irmãos.
Ele também poderia se guardar e evitar de ser mal interpretado se ele tratasse as mais jovens como suas irmãs. Eu lembro um dia, né, num fórum aqui, né, alguém fez uma pergunta, né, justamente sobre essa relação com irmão e irmã. Assim, como é que a gente vai lidar com pessoas de outros gêneros? Como é que a gente vai resolver isso aí? Às vezes alguns líderes de jovens solteiros falam assim, pastor, né, eu atuei no Comep por muito tempo, pastor, como é que eu vou lidar com as jovens? Se eu chegar nelas, elas vão achar que eu estou querendo alguma coisa. Eu falei, depende. Depende de como você chegar. Se você chegar cheio de intimidade, cheio de beijo, de abraço e com liberdade demais, elas vão achar que você está querendo alguma coisa. Mas se você for respeitoso e tratá-las como irmãs, elas vão entender que o que você quer é exercer fraternidade. O que você quer é exercer uma liderança respeitosa. O que você quer é cumprir o que a palavra de Deus está dizendo. Quarta-feira a gente assistiu o filme A Forja, né? Se você não foi, eu vou dar os spoilers aqui agora. Sinto muito. E A Forja mostra um casal que tinha saudade do filho que morreu. Mostra também um filho que tinha um péssimo relacionamento com o pai. Então aquele casal tinha carência de filho. E aquele jovem tinha carência de pai. Como é que eles abençoaram um ao outro? Cumprindo as carências uns dos outros e exercendo o papel que os complementaria. De maneira semelhante, em nossa igreja, na nossa família Dom Pedro II, a quem possa exercer papel de pai e de mãe na vida daqueles que não os têm. Assim como há quem possa exercer o papel de filho na vida de outros. Quantas oportunidades de nós sermos irmãos uns dos outros. Isso aí, as oportunidades são infinitas. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que assumiram papéis que não era o seu papel primário. A gente olha, por exemplo, para Ruth e Noemi. A Ruth podia ter ido embora, mas ela resolveu assumir o papel de filha de Noemi. Uma filha madura que cuida da mãe, inclusive ajudando a sustentá-la. A gente vê Davi e Jonatas se tornarem amigos e usando até o que a Bíblia nos diz, e amigos mais chegados que irmãos. Eles foram irmãos um do outro. A amizade, a fraternidade foi tanta que mais tarde Davi exerceu paternidade na vida do filho de Jonatas, o Mefibosete. Paulo sempre encerra as suas cartas com listas de irmãos, de filhos. Timóteo, meu filho na fé, Tito, meu filho, Lucas, meu irmão, Epafrodito, meu companheiro, e assim vai. Os exemplos não findam. E não ache que, porque está na Bíblia, porque é da família da fé, o relacionamento vai ser perfeito. Tá bom? Por que eu digo isso? Talvez seja bem ao contrário. Talvez porque é da família da fé que o negócio vai ser mais difícil. Porque nós somos moldados pela palavra de Deus, nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Talvez isso que faça as coisas ser mais difíceis. Porque quando a gente não é, a gente tem uma desculpa. Ah, é o meu temperamento, é a minha personalidade, é o meu jeito. Mas a gente tem Jesus, a gente não usa essas coisas como muleta. Você não acha, por exemplo, que algum dia o Timóteo falou assim, rapaz, mas o Paulo é muito exigente. Ele cobra tanto dos outros. Não é de assustar que o João Marcos pediu para sair. Por outro lado, talvez um dia o Paulo falou assim, mas esse Timóteo ele é muito devagar. Esse menino tem que jogar essa timidez de lado, tem que ir, ele tem que fazer o que tem que ser feito. Será que... Conjecturando. Mas pelo que aquilo que a Bíblia nos mostra, isso não seria um absurdo de ter acontecido. Da mesma forma na igreja,
A gente tem uns irmãos, parece que faz força para tirar a gente do sério, não tem? Eita glória. Tem uns irmãos que eu vou te falar assim, isso é porque é irmão, imagina se não fosse. Pois bem, na verdade isso acontece por causa das limitações de todos nós, por causa da personalidade, da experiência de vida. A gente não pode ignorar ainda que tem o pecado, que atrapalha as nossas relações, que atrapalha os nossos relacionamentos. E o pecado corrompe a mim e corrompe a você também. Eu gosto muito de uma canção chamada Corpo e Família, canção antiga, né? Ela já foi interpretada por vários cantores, vários grupos, ministérios, e é bem provável que você conheça, né? Ela diz na sua primeira estrofe assim, né? Recebi um novo coração, Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Sabe, e é por causa desse novo coração e da obra da regeneração em nossas vidas que a gente dá conta de suportar os outros, sabia? Suportar agora é de aguentar a chatice mesmo, aguentar as falhas, aguentar as limitações uns dos outros, porque eu sou cheio de falhas, e você também não é perfeito não, com certeza não. Então, você tem que me aguentar assim como eu tenho que te aguentar, tenho que te aturar. Tem que orar por mim assim como eu tenho que orar por você. Nós somos falhos, nós somos todos pecadores. Então eu queria hoje te desafiar a tomar a seguinte atitude. No dia que o seu irmão te tirar do sério, no dia que você fala assim, meu Deus do céu, que filho da mãe, que filho de Jesus, que está me tirando, você vai começar assim, ó, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados. Aí você vai profetizando, irmãos. Unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Você vai profetizando. Sabe que é fato que a gente só tolera algumas coisas por causa do amor de Cristo, irmão. Você fala assim, Cristo tolerou coisa muito maior minha, então eu vou tolerar isso aqui. Eu vou passar por cima disso aqui. Sabe, o dia que o irmão não te cumprimentar, o dia que ele fazer algo, de falar alguma coisa que você não precisava escutar, o dia que ele furar a escala, viu, você que é líder, o dia que ele chegar atrasado, você vai cantar, somos corpo. E aí Deus vai fazer a obra, irmãos, creia nisso, sabe? Nós vamos cantar pela fé, profeticamente, e nós vamos tratar os nossos irmãos com amor fraterno, e além de tudo, olha como é que o versículo 2 termina, com toda a pureza. Irmão, isso aqui é pesado, porque para ficar toda a pureza, a gente tem que pegar o ódio e jogar fora, a gente tem que tirar a maledicência e jogar fora, o rancor, a inveja, tudo aquilo que nos atrapalha de ter um relacionamento saudável, a gente tem que jogar fora. É assim que a gente vai viver com toda a pureza. E assim nós teremos bênçãos na vida uns dos outros. Amém, irmãos? Assim que nós vamos assumir os papéis que nos cabem, amém? Que essa é a vontade de Deus. Ele quer que a gente olhe tanto para dentro quanto para fora. Então você olha, sabe aquele irmão, às vezes, né? Às vezes você vai olhar para um irmão mais novo e fala assim, olha lá, tem idade para ser meu filho, mas um filho custoso. Um filho atribulado, você vai orar para ele ser um filho melhor. Ou se for um irmão mais velho, fala assim, rapaz, mas esse pai meu dá trabalho. Por quê? Porque ele também é pecador, ele também precisa de Jesus. E você vai olhar para aquele irmão e vai profetizar, eu profetizo que esse irmão vai melhorar, e que eu também vou melhorar mais ainda. E as coisas vão ser diferentes. E aí a gente vai conseguir olhar tanto para dentro, quanto para fora. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Eu sei que não está suave não, mas é aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Vamos terminar nossa leitura, versículos 7 e 8. Ordene essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Irmãos, nós não temos dúvidas de que o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura, amém? Você tem dúvida disso?
Nós não temos dúvidas que o Senhor nos chamou para ser testemunha até os confins da terra, amém, irmãos? Só que não dá para ir para lugar nenhum sem sermos enviados, ou pelo menos capacitados pelo Espírito Santo. E sabe como é que ele faz isso? Por meio da igreja. Eu lembro de um amigo meu que queria ir para o campo missionário. Eu quero fazer missões, eu quero ser missionário, eu quero ir e tal. E aí só que o que acontece? Ele queria tanto que ele ficava indo de igreja em igreja e ele não criava vínculo na igreja local. E aí um dia eu falei assim, meu irmão, meu brother, você quer ir para missões, não quer? Quer. Então, deixa eu falar, quem envia missionário é a igreja. Você precisa primeiro ter vínculo com a igreja. Você precisa ser pastoreado. Você precisa congregar. Ele ficou assim, parece que acendeu uma luz, sabe? Eu falei, não tem problema você visitar outra igreja, mas primeiro você tem que cumprir a sua obrigação de casa. Você não está nem tomando ceia na sua igreja. Seu pastor nem te conhece. Não sabe nem quem é você direito. Ele falou, realmente. Você pode ter muitos bons amigos, mas ninguém vai te enviar sem ser uma igreja. Ele falou, então eu vou mudar minha postura. E aí ele começou a se envolver mais com a igreja. Ele começou a participar mais. E hoje ele está no campo missionário. E quem enviou? A igreja dele. Quem é o principal mantenedor dele lá no campo? A igreja dele. Porque ele entendeu que ele necessita de uma família para ter um suporte, para ter um apoio. Muitos missionários que vão para o campo sozinhos, irmão, acabam voltando. Porque falta suporte. E quando eu digo suporte, eu falo em todos os aspectos. Falta quem ora por ele, falta quem oferte na vida dele, falta quem tenha relação com ele. Semelhantemente, nós só demonstramos autoridade no ministério, seja ele qual for, quando a gente faz a nossa tarefa de casa. De nada vai valer o talento do louvor, para a música, se em casa eu sou uma pessoa que não respeita os pais. Eu não cuido bem dos filhos, do cônjuge. De nada vai valer o conhecimento bíblico, a oratória, a eloquência, se eu não cuido bem da minha esposa. Eu não cuido bem dos meus filhos. Eu não honro os meus pais. Então o apóstolo Paulo afirma que aquele que é omisso na sua própria casa, ele é pior que o descrente. E por que Paulo diz isso? Porque ele viu o descrente cuidar dos pais, dos avós. Porque ele viu famílias de descrente cuidando das viúvas. Porque ele viu o descrente honrando pai e mãe. Porque ele viu o descrente cuidando bem dos filhos. Porque ele viu o casamento descrente ser cheio de amor, paz e alegria. Você também deve conhecer algum descrente que é uma bênção. Que vive os princípios, que cuida bem da família. Então, se nós que cremos em Jesus e não fazemos isso, nós somos pior que o descrente. Então, se aqueles que não têm Jesus se dedicam a cuidar dos seus, quanto mais nós que temos como fundamento o amor e o serviço ao próximo. Nós iremos além. Nós vamos cuidar não é só da família que nós fomos gerados, ou que geramos, mas também da família da fé. Tiago 1:27 vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E quem são os órfãos? Aqueles que precisam de pais. Aqueles que não têm pais. E quem são as viúvas? Aquelas que não têm marido. Pois bem, o Evangelho nos apresenta um pai. Nos amou de tal maneira. Deu seu Filho unigênito. Um pai que nos chama e nos capacita para amar e servir uns aos outros. Esse Evangelho também nos apresenta um noivo que um dia virá buscar a sua noiva, a igreja de Jesus, ao eu e você fazemos parte.
Então, pertencer a essa família é um privilégio. Não deve ser guardado apenas para si, mas que deve ser anunciado nos 4 cantos da terra, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, então entenda que hoje o Senhor está te relembrando os seus papéis. Deus já te deu um papel. Talvez você é filho, mas talvez não, você é filho de alguém. Provável que você tem irmãos. E talvez você já casou com seus filhos. Então Deus já te deu alguns papéis. Mas Deus também te convida a exercer papéis aqui dentro, dentro da família na fé. Sabe, nós podemos sim ser pais, mães, irmãos uns dos outros, filhos, por que não? Certa feita, a família de Jesus, a mãe e os irmãos foram ver Jesus e alguém disse, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão lá fora. Jesus, tá, meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Sabe, nos últimos meses nós estamos nos dedicando em nossa igreja para criar grupos familiares. O que são os grupos familiares? Algumas igrejas vão chamar de grupos de pastoreio, outras vão chamar de pequenos grupos, outras vão chamar de célula. Mas nada mais é do que grupos de pessoas, de crentes, que se juntam para abençoar um ao outro. Sabe? E nós temos buscado fazer isso por perfis. Por pessoas que têm alguma similaridade. Nós estamos estimulando as pessoas a andarem juntas. Então, alguns grupos familiares já foram criados, já estão acontecendo em nossa igreja. Nessa manhã eu quero te incentivar a fazer parte de um grupo familiar. Falo, pastor, como é que eu vou fazer parte? Fala comigo que eu vou te direcionar. Eu vou te direcionar para algum grupo. Eu vou te direcionar para alguém para andar junto com você. Esse grupo vai ter um líder, por questão organizacional. Mas todos são edificados. Quem lidera e quem é liderado. Quem prega e quem ouve. E a ideia dos grupos familiares não é criar mais uma reunião, mas é fortalecer relacionamentos. Fortalecer relações. Porque nós cremos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é fortalecido por meio da convivência entre família. Talvez você está longe dos seus pais, mas você tem muitos irmãos para conviver juntos. Talvez seus filhos já saíram de casa, mas você pode adotar alguns outros para você caminhar com eles. E nisso nós vamos nos aperfeiçoar. Nisso nós seremos forjados, usando aí, mais uma vez, o filme de quarto como ilustração. Sabe? Então eu quero te estimular a participar de um grupo familiar. Talvez você já recebeu um convite, talvez ainda não. Então me procure que a gente vai organizar para que todos que queiram sejam acompanhados, sejam assistidos, sejam discipulados e caminhem em família. Amém? Vamos ficar de pé? Nesse momento nós vamos orar. Você vai pensar na sua família agora. Talvez você vai sair daqui com a conclusão, eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser uma esposa melhor. Eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um filho melhor. Mas principalmente, eu preciso ser um irmão melhor. Tem tanta gente precisando de mim. Tem tanta gente que eu posso se abençoar. Tem tanta gente lá fora que através do meu testemunho pode vir para dentro e fazer parte da família. Que o Senhor nos ajude nessa nobre missão. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom. Que o Senhor nos proporciona, assim, Senhor, momentos de alegria, de comunhão, de aprendizado, através da nossa família. Eu te louvo, Senhor, pela família que o Senhor me deu, pela família a partir dos meus pais, e principalmente, Senhor, pela família que o Senhor me permitiu gerar, junto com a Sara. Ó Senhor, e nessa manhã eu te peço, eu te louvo também por todas as famílias aqui representadas. Que o Senhor nos ajude a cumprir bem os nossos papéis.
como marido, esposa, pai, filho, filha, genro, nora, cunhado, cunhada, primo, prima, sobrinho, e principalmente de irmãos, Senhor. O Senhor, apresento também a nossa família na fé, a família Dom Pedro II. Te peço, Senhor, que o Senhor nos capacite a viver em comunhão uns com os outros, que o Senhor nos capacite a viver em unidade, que nós possamos crescer em graça e conhecimento, e que as pessoas ao nosso redor sejam contagiadas, sejam envolvidas pelo Teu amor, Senhor. Ó Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor, e Te pedimos, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de